corpo não obedece, é mais ou menos O isso? cérebro não sabe mandar. Não sabe mandar. Ou por déficit de sequenciamento de informação. Ele não, por exemplo, eu vou acender um fósforo. Pô, mas como é que eu faço? Eu viro, eu uso assim, eu vou para cá, eu vou para cá, eu não sei. Mas a força está normal, está tudo normal, minha leitura está normal, meu entendimento está normal, minha linguagem está normal, mas eu não sei fazer. Você entende que tem que fazer aquilo, como faz aquilo e não consegue fazer na hora H. Sim, agora, é mais fácil você definir a apraxia do que a dispraxia, porque a apraxia é um fenômeno adquirido. É aquele paciente que fazia tudo muito bem, por exemplo. Aí, de repente, um tumor, um trauma... Geralmente um AVC. Um AVC de região esquerda ou bilateral. Você pede para o paciente, imagina que você tem um pente na sua mão, pintei o cabelo. Ele pega assim e passa a mão. Ele usa a mão como pente. Entendi. Isso é uma dispraxia. Entendi. Isso é uma apraxia. Apraxia, por exemplo. E é terrível também, né? Porque vira aquela criança estabanada 100%, né? Porque não Mas vai aí conseguir. o diagnóstico é mais complicado. Mais complicado. Mais complicado porque você tem que afastar outras coisas que podem afetar o comportamento motor. São coisas semelhantes, assim. Você está num território bastante nevoado. Mas não dá nem para dizer que é em primeiro grau. Está mais para primeiro e segundo. Pantanoso, eu diria. Eu acho que o déficit mais fácil de você compreender é a dislexia. É a dislexia. Sim, porque é o que mais salta... Rapidamente o professor identifica uma criança. Você pode não saber o que ela tem, mas que sabe que essa criança tem uma dificuldade, é rápido. É notório a dificuldade. O duro para você, Márcia, e aí você pode falar de carteirinha, né? É convencer as pessoas de que né, eles não querem dizer que você é uma pessoa incapaz de cognição normal, né? Passou aí na tua infância, até que levou para isso? Foram inúmeros apelidos, foram inúmeros traumas, porque o estrabismo, então eu já tinha uma dificuldade na visão, dificuldade em compreender essas letras, então poder e o estrabismo é visível para o outro, né? E aí já vem o vesga, né? E aí usa o tampão, usa um óculos fundo, assim, né? Com a lei naquela época, um óculos com grau, fundo de garrafa, né? Então, era Marcinha, olhos, Marcinha, 5 olhos, aonde vai a cegueta. Então, de alguma forma... Capitão gancho, né? Às vezes, quando você botar o tampão... Na dificuldade específica para a aprendizagem, o sofrimento de uma criança que não consegue sequer discriminar o P e B, T e D, e ali poder enxergar e poder copiar é imensa. E aí a baixa estima, a sensação de que não vai conseguir é imensa. Então aquele aluno, a primeira coisa que tem vontade é desaparecer da face da terra escolar, né? Então ele não quer ir para a escola. Então, vivenciei tudo isso, mas graças aos meus pais que me levaram para os especialistas, que de alguma forma colocaram que não era bem assim, né? E teve uma situação que eu agradeço a todo momento, que foi a minha professora da 3ª série, que sempre incentivou, a professora Ione Choeire dos Santos. E essa experiência, ela dizia, você sempre vai conseguir, você precisa ter um objetivo, você vai alcançar. Ficava após o horário das aulas, muitas vezes, ali corrigindo, me orientando, e a vida me deu um presente. Eu fiz fonoaudiologia. Desculpa, quantos anos você tem? Eu tenho 44 anos. Pois é, há 44 anos, há 40 anos, quando você entrou na vida escolar, né, entrava até mais tarde. Sim. Naquela época, a gente já entrava já com... Era difícil ter prézinho, já entrava no jardim, o jardim já era com 6 anos, 5, 6 anos. Não tinha nada disso, né? As pessoas não sabiam, tinha que ter essa percepção de sensibilidade de um professor, de perceber que você era inteligente, que você tinha capacidade de aprender. E eu vivenciava uma outra questão, eu era muito pequena, eu era tímida, medo de tudo, de todos, porque iam descobrir que
enxergar aquele tampão imenso, porque era o esparadrapo, a gente não tinha ali a fita de micropor, toda essa tecnologia. Ah, né? e hoje tem umas coloridinhas. E grudava ali, tem então, de alguma forma. legais. E essa professora, ela me pegava no colo, essa professora me dava esse afeto, me dava esse carinho. E essa professora fez um papel na minha vida. A todo momento ela incentivava e ela se tornou a minha grande mentora. Foi um trabalho de acalento. Fui fazer fonoaudiologia, depois fiz a psicopedagogia, fiz linguagem, psicanálise, me tornei professora universitária e coordenando o curso de psicopedagogia. Quando eu cheguei a uma faculdade, isso há 4 anos atrás, eu recebi um presente dos céus, que foi ter a minha professora do 3º ano, que me pegava no colo como minha aluna. Então, a professora Ione Choeri, hoje ela é psicopedagoga. Ela foi sua aluna? Ela foi minha aluna. Essa professora que dizia para mim, você vai conseguir. Como é difícil isso no ambiente escolar, né? Ainda naquela época era pior. Mas o despreparo das escolas para receber crianças com dislexia, com descalculia, com qualquer coisa, paralisia cerebral menos severa. Tem a questão diferencial, né? Na verdade, pode ser descalculia, pode ser dislexia, mas pode ser uma questão de ensino, né? Pode ser uma falta de estímulo, mas estrabismo. pode ser uma questão mesmo da questão pedagógica, né? Nós vivemos hoje crianças que chegam ao 4º, 5º ano sem saber ler. E não necessariamente elas têm deficiência intelectual, muitas vezes, ou têm dislexia, elas têm uma dificuldade, muitas vezes, de aprendizado por questões da escola. Aliás, muitas crianças com altas habilidades, também, que é um termo mais correto hoje para lidar com supercapacidade, a alta habilidade, até porque não é para tudo, né? Vai ter algumas altas habilidades. Muitas vezes elas se desencantam, elas... O superdotado. O superdotado, não é mais alta habilidade. Mas ela vai se desencanando, vai querendo, que coisa chata. A escola não fica interessante, o Einstein é tido atrativa. como burro, né, na escola, vamos combinar. Ela né? passa a ser excluída porque ela tem, de repente, condições de aprender. Ela tem uma inteligência, mas ela não consegue fazer aquela determinada atividade. Então, ela vai sendo excluída também. Né? É aquele coleguinha que não quer no grupo, e aí vai excluindo, não deixa participar nesse grupo. Então, esse aluno vai se sentindo também incapaz. Né? E aí, a questão afetiva, a questão do sentir-se não conseguindo aprender. E ter essa percepção, né? Dessa professora que você colocou. Fantástica, né? sensibilidade. Esse feeling, né? De perceber a diferença. Ela intuiu que você tinha uma capacidade intelectual boa, ela mas quis ouvir. tinha uma outra questão que podia ser tratada. A primeira questão é né? Ouvir, sentir. Se você também, ouvir, se você deixar aquela criança participar para você o que passa com ela, fica tudo mais fácil. Doutor, o papel do pai e da mãe, ela falou, meu pai e minha mãe nunca desistiram, meu pai e minha mãe nunca desistiram. Né? Eu conheço médicos que têm horror a pai e mãe, porque o pai e a mãe sempre acham que dá para dar um jeito. Claro que tem vezes que não dá para dar um jeito, mas o pai e a mãe, eles têm essa vontade de ir, mas às vezes tem o começo que é a negação também. O pai e a mãe sempre vão negar que o filho tem algum problema. Na verdade, o primeiro passo para o tratamento dar errado é dizer, não é nada. Não é nada, meu filho vai conseguir. E não consegue. Não consegue. Então ele tem que passar pela negação primeiro. Faz parte, né, das 5 partes que funcionam para você aceitar alguém. Você tem que aceitar alguma coisa, você tem que negar primeiro. O pai e a mãe, o papel deles é fundamental, porque a primeira pessoa que a criança encontra no mundo é o pai e a mãe, e são eles que percebem o desenvolvimento da criança. Só que se negar muito tempo pode demorar, né? Ou se não observar por muito tempo. Hoje em dia o pai e a mãe trabalham que nem loucos, e às vezes deixam a criança na escolinha, na creche, etc. Eu espero que, provavelmente muita gente talvez se encaixe nisso, mas tem gente que acha, na minha época de criança, eu tenho 38 anos, na minha época de criança, a educação era em casa. E a escola complementava com uma educação diferente da que eu tenho em casa. Eu aprendi por favor e obrigado em casa. Claro. Hoje em dia, tem que aprender por favor e obrigado na escola. Hoje em dia, a educação é feita na escola, em casa parece que é só para comer e dormir. Em alguns casos... Pois é, em alguns casos, infelizmente. Isso não é para todo mundo, claro, pelo amor de Deus, mas em alguns casos, sim. Então,
a família é a primeira escola e é justamente onde a criança vai ser observada pela primeira vez e onde um pai e uma mãe atentos podem observar um déficit e podem chegar para a professora, que pode não ser tão atenta, e falar, E eu pedir acho pra que meu observar. filho tem esse problema. Claro. Ou a professora pode chegar e falar, vocês podem não ser observados, mas o filho de vocês não está fazendo direito à tabuada, por exemplo, que é muito comum. Por exemplo, toda a classe já está fazendo a tabuada de 3, de multiplicação, e ele, infelizmente, não O consegue. duro é que às vezes o pai e a mãe viram e falam assim, mas ele vai tão bem em português. Né? Então, não, eu também pior era ruim de aceita. matemática. A resposta pior é, não, doutor, não se preocupe, eu também era ruim. É. E geralmente descalculia primária segue em famílias. Eu também era ruim de genética. matemática, né? Descalculia primária segue em família. genética. Aí, o professor tem que ficar atento. Opa, se a mãe tinha dificuldade e o filho tem dificuldade, isso pode ser um problema. A mãe tem que estar com a mente aberta. O pai tem que estar com a mente aberta. E o professor tem que estar antenado. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco e eu queria deixar a seguinte questão já para a doutora Sônia. O papel da família. E a família tem que ser tratada também, às vezes. Né? Você tem que virar para o pai e para a mãe e falar assim, não é o fim do mundo. Dá para dar, né? Vamos fazer o contrário, vamos parar de negar e vamos tratar, vamos cuidar, não vamos desistir. Né? É o contrário, mas isso daqui a pouco no próximo bloco.